Olá pessoal, estamos aqui mais um vídeo e agora a gente vai começar a falar de equações diferenciais não lineares. Relembrando o que a gente viu antes, vimos classificação de sistemas lineares de EDOs no plano, partindo do caso mais simples, que era essa solução exponencial, que o sinal é positivo ou negativo do A, e tem isso. Vimos como calcular a solução de um sistema linear com autovalores e autovetores, vimos polinômio característico, vimos alguns exemplos, depois vimos algumas coisas sobre retratos de fase e como classificar os sistemas lineares. Tudo isso a gente fez como preparação para os sistemas não lineares, que é o que de fato a gente vai ter mais interesse. Agora, tudo aquilo lá a gente vai usar, porque um sistema não linear vai ser linear em vários pontos, ok? A gente vai linearizar ele em vários pontos. E para começar com sistemas não lineares, nós vamos começar com um sistema de uma EDO. Então, em vez de ter duas equações, por enquanto vai ser uma. Então, uma equação diferencial ordinária autônoma é uma EDO dessa forma aqui, x' f de x. Você está procurando o x de t, que é uma função real, que satisfaz aquela EDO. É uma função tal que você deriva ela e verifica que dá f de x de t, onde f é uma função dada. Essa função aqui é dada. E o domínio é um intervalo na reta. Tá? Essa é uma equação autônoma porque o membro direito aqui, f de x, não depende do tempo. Tá? Por isso que ela é dita autônoma. Eu vou falar de exemplos já para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com isso. O diagrama de fase de uma EDO, x' igual a f de x, consiste no gráfico de f de x em função de x. Além disso, marcamos no eixo x a direção de variação das soluções da EDO. Então, vou fazer um exemplo aqui pequeno, antes de fazer aquele exemplo lá, que está ali embaixo. Vou pegar f de x igual a seno x, certo? Qual que é o gráfico do seno de x? Dá para fazer aqui. É algo assim, não é? Que é π, que é 2π, 3π, 4π, que é 0, né? 5π, 6π. Ok? Então aqui f de x, aqui x. Qual que é a EDO? A EDO é x' de t igual seno do x de t. Eu quero saber qual é a função cuja derivada é igual ao seno dessa função. Isso é difícil de resolver, tá? A gente não vai resolver essas EDOs aí. Numa disciplina anterior de equações diferenciais, você aprende vários métodos para resolver, em geral, ou equações diferenciais lineares ou não lineares separáveis. Tá? Essa aqui é até separável, mas não vem ao caso. Dá até para resolver, mas a fórmula não é uma fórmula tão grande que ela não acrescenta muita coisa em termos de entender o que vai acontecer. Agora, olha só, o diagrama de fase é o gráfico da f. Além disso, marcamos no eixo x a direção de variação das soluções da EDO. Porque a solução, ela é um x variando com o tempo, ok? Então a solução vai ser alguma coisa assim, não sei o que ela vai fazer, ela vai crescer, se ela vai diminuir, mas é o x variando com o tempo. Não tenho tempo nesse diagrama de fase aqui, eu tenho só o x. Mas eu vou fazer o seguinte, o x, esse aqui é o eixo do x, as soluções vão andar no eixo do x. Olha só, isso é feito analisando o sinal da f. A f é dada, a f eu sei, é seno, neste exemplo. Nos intervalos onde f é positiva,
esse intervalo, esse. Se a f é positiva, o x' não é positivo, mas o x' não é dx dt. Então, se a f é positiva, a variação de x com o tempo é positiva. Ou seja, x é crescente com o tempo. Isso significa que se eu pegar uma condição inicial x de 0 aqui, ela vai crescer com o tempo, porque aqui a f é positiva. Então, vou fazer setas assim. Agora, se eu pegar uma condição aqui, x de 0 aqui, ela vai decrescer com o tempo, porque nesse intervalo aqui, a f é negativa. Nos intervalos onde a f é negativa, a gente tem x' igual a f negativo, então dx dt negativo, ou seja, a variação de x com o tempo é menor que zero, ou seja, x de t é decrescente. E a direção do movimento no eixo x é para a esquerda. Então, o diagrama de fase é simplesmente eu traçar o gráfico da f. Onde é positivo, eu indico assim que a solução vai crescer, e onde é negativo, eu indico que a solução vai decrescer. Ok? Só isso. Então, para qualquer condição inicial, eu já sei o que vai acontecer com ela. Pega uma condição inicial aqui entre 3π e 4π. Como a f é negativa aqui, ela vai diminuir. Então, o x começou lá em 3π, lá perto de 4π. 4π está aqui, 3π está aqui. Ele vai diminuir o x. Aqui está o eixo x em função do t. E ele vai diminuir, ele vai convergir para o 3π, quando o tempo tende a infinito. Ele vai passar do 3π? Não, porque ele não pode passar do 3π, porque abaixo do 3π tudo é crescente, né? Então, o 3π é um ponto que atrai aqui. Então, o 3π é um ponto assim. As coisas vão para cima dele, vão para ele, abaixo dele, vão para ele. Eu vou fazer um desenho maior que vai dar para entender aqui, tá? Mas basicamente é isso que vocês têm que entender. Vou fazer um exemplo agora. Essas EDOs, esses sistemas, eles são muito utilizados em biologia para modelar populações, né? A dinâmica de populações. Você tem então X descreve o número de indivíduos da população. Deve ser um número muito grande para que possa ser considerado como uma variável contínua, em vez de apenas um número inteiro, né? Porque o seu x vai ser vou fazer nessa folha aqui, né? Tem um tempo aqui, tem um x aqui. X vai ser uma coisa assim, por exemplo. Então vamos supor, não é que aqui é 1 e aqui é 2, porque não existe um número de indivíduos entre 1 e 2. É que aqui é tipo 1000, aqui é 2000. Então, esses números são tão altos, é o número de indivíduos da população, que eu posso considerar como uma variável contínua. Aqui, na verdade, você tem entre 1000 e 2000, você só tem números inteiros, 1000, 1001, 1002, que podem ser o número de indivíduos da população. Seria algo assim. Só que essa diferença, esses números aqui são tão grandes que você pode considerar como uma coisa contínua, tá? Na verdade não é 1000 e 2000. Na verdade vai ser, por exemplo, 1 milhão e 2 milhões. Então não faz sentido você considerar um número discreto das populações. Você pode considerar como sendo um número contínuo, tá? Igual na química, quando você descreve uma dessas equações aqui também, desse tipo aqui, para reações químicas, por número de moléculas nas reações, é um número finito, mas é um número tão grande que você assume como sendo uma variável contínua. Então, o primeiro modelo que nós vamos estudar é esse aqui, ó. É o modelo logístico, ou modelo de Verhulst, ok? Essa EDO é chamada de modelo logístico ou modelo de Verhulst. Essa aqui, o x' é cxa menos bx. Então, o x' é um f de x, onde a f
Está escrito ali. É CX A menos BX. Vou explicar de onde surge isso. Tá? Este modelo decorre das seguintes hipóteses. Recursos, como por exemplo alimentos, são produzidos a uma taxa constante A. Então, os recursos são produzidos em progressão aritmética, por exemplo. Por exemplo, todo dia a quantidade de sol que incide sobre a Terra é basicamente a mesma, com uma diferença entre o verão e o inverno, mas se você está olhando só num intervalo de tempo de 3 meses, é mais ou menos a mesma. Isso vai produzir o mesmo tanto de fotossíntese em todas as plantas, então elas vão gerar a mesma quantidade de matéria, por exemplo, de recursos. Mesmo por dia, né? O A, a unidade de A é recursos por tempo. Quantos recursos são produzidos a cada intervalo do tempo? Cada unidade de tempo que você escolheu. Daí, os alimentos são produzidos em progressão aritmética, entre aspas, e consumidos a uma taxa per capita por cada indivíduo B. Então, B é recursos consumidos por indivíduo por tempo, tá? B não tem a mesma unidade de A. Quando eu multiplico B por X, que é o número de indivíduos, X é indivíduos. A unidade de X é número de indivíduos. Quando eu faço B vezes X, a unidade de BX é a unidade de A, que é recurso por tempo. Tá? Então, isso estava me falando assim, cada indivíduo da população precisa de 2 recursos por dia para sobreviver. Por exemplo, 2 kg de arroz. 2 kg de arroz é muito, né? 500 gramas de comida, 500 gramas de comida, unidade de recurso, por pessoa por dia. É o que eu necessito para sustentar a minha população de indivíduos, seja eles animais, células, bactérias, ok? Plantas, árvores. Esses modelos são usados em vários contextos. Ok? Então, isso aqui é a produção de alimento. Menos o consumo. Certo? Então, isso é a variação dos alimentos, certo? Isso aqui é a variação nos recursos. E a terceira hipótese é essa aqui, ó. Os indivíduos se multiplicam de maneira exponencial, porém proporcional à taxa de variação dos alimentos. Ok? C é a constante que descreve o número de unidades de recursos necessários para produzir um novo indivíduo da população. Ou seja, essa aqui é a variação dos recursos. Né? Se os recursos estão crescendo, isso é positivo. Se os recursos estão acabando, isso é negativo. Então a população percebe se o recurso está crescendo e daí a população se reproduz. Se o recurso está decrescendo, a população para de se reproduzir. Então ela segue a variação dos recursos da população, nesse caso aqui. Ok? A gente viu que essa unidade aqui é recurso por tempo. A unidade desse termo. Tudo bem? Então, recurso por tempo. A unidade de C vai ser indivíduos... Não, desculpa, a unidade de CX vai ser indivíduos por recurso. Ok? A unidade de CX é indivíduos por recurso. Então, C, a unidade de C é só 1 sobre recurso. Ok? Porque daí CX é indivíduo por recurso. Esse termo aqui é recurso por tempo. A unidade de CX
vezes A menos BX é indivíduo por recurso, que é CX, vezes A menos BX, recurso por tempo. Então a unidade aqui é indivíduos por tempo. Ok? Que é a unidade de dx dt, que é a variação dos indivíduos. Quantos indivíduos vão nascer ou vão morrer a cada unidade de tempo? É isso que você está descrevendo aqui. Ok? E o C é mais ou menos o quanto de recursos necessários que a população precisa para produzir um novo indivíduo. Se o C for 2 e os recursos estiverem crescendo, eu vou produzir 2 indivíduos por cada unidade de recurso por unidade de tempo. Mais ou menos isso. Quanto maior o C, mais rápido a população vai se reproduzir, porque ela precisa de menos recursos, né? Para produzir o mesmo número de indivíduos, ok? Porque é indivíduos por recurso. Quanto maior o C, menor o número de recursos para cada indivíduo. Então esse aí é um modelo, por enquanto isso é só um modelo. O que esse modelo fala? Qual que é a solução desse modelo? Resolver ele é possível usando separação de variáveis, mas dá muito trabalho. Como é que nós analisamos ele? Bom, note que f de x igual a cx a menos bx é um polinômio segundo grau. Quais são as raízes? As raízes são x igual a 0, ok? E x igual a sobre b. Se eu fizer x igual a sobre b, fica b vezes a sobre b, dá a. A menos a dá 0. Se eu fizer x igual a 0, 0. Tem duas raízes. Ele é um polinômio de segundo grau com concavidade negativa, porque fica menos b cx quadrado, ok? Ele é acx menos bcx quadrado. Então, essas são as raízes dele, ele é assim. Então, o gráfico dele vai caber aqui nesse espaço, do f de x em função do x, o gráfico dele é assim. Tudo bem? Aqui está o 0, esse aqui é o ponto A sobre B. Aqui o f é positivo, tudo bem? O f sendo positivo, f positivo, x' positivo, x crescente. F negativo aqui, x' decrescente. O que isso está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: se eu pegar uma condição inicial diferente de 0, pega uma condição inicial aqui, número de indivíduos pequeno, ou aqui, próximo de 0, mas pequeno. Esses indivíduos vão consumir os recursos, mas vai ter muito recurso para eles. Então eles vão se proliferar, eles vão crescer. Quando o x vem para cá, eu estou falando que o número de indivíduos está aumentando. Então o número de indivíduos aumenta porque tem recurso disponível. Daí ele vai tender a esse A sobre B aqui, não vai passar do A sobre B. O A sobre B é exatamente a produção dividido pelo consumo. Quando x tende a A sobre B, que é a conclusão que a gente chega, o número de indivíduos é igual a A, que é recurso por tempo, dividido por recurso por indivíduo por tempo. Eu estou dizendo que esse aqui é um equilíbrio, onde a gente pode escrever aqui bx igual a A também. O número de indivíduos que eu tenho, vezes o consumo deles, é igual ao número de alimentos que é produzido. Então essa aqui é a situação onde tudo que se produz é consumido, e nada sobra e nada falta. Se os números de indivíduos começar acima desse valor de equilíbrio aqui, o número de indivíduos vai diminuir, porque você tem mais indivíduos do que os recursos podem manter. Então essa equação vai descrever que eles vão morrendo até atingir esse equilíbrio aqui. Esse equilíbrio é atingido para toda solução
condição inicial, exceto para o x de 0 igual a 0. Se você pegar x de 0 igual a 0, aqui, você começa com 0 indivíduos. Eles não tem como 0 indivíduos eles se criarem. Esse modelo aqui não tem essa geração de alguns indivíduos a partir do 0, a menos que você já coloque isso na condição inicial. Comecei com um indivíduo, um número muito pequeno aqui. Número menor que seja positivo, vai levar a população a crescer com o tempo, vai vir para cá, ok? O gráfico dessa solução ao longo do tempo, eu vou fazer aqui para vocês, tá? Aqui você tem o valor A sobre B, aqui já é o X, tá? Esse eixo que está aqui é esse eixo X aqui, ou seja, ele faz assim, não faz? E acima aqui ele diminui. E aqui é o valor de equilíbrio. E aqui é o tempo. Se eu começar com uma população bem pequena, ela vai demorar para crescer. Demorar, depois ela cresce muito rápido e satura. Uma população menor ainda vai fazer isso. Uma população maior, ela satura mais rápido. Bem, assim vai com as diferentes condições iniciais. Aqui nenhuma passa o A sobre B. E as que começam aqui em cima fazem assim. Ok? O número de indivíduos diminui com o tempo até estabilizar. Essa é a solução. Com o tempo, o gráfico qualitativo dessa solução. Eu não tenho ideia de qual é a fórmula, né? Até dá para resolver, mas não é o caso aqui. Ok? Bom, vamos continuar. Vamos ver outro modelo agora. O modelo físico. Esse modelo não é biológico. Queda livre com resistência do ar. V' igual a G menos KV quadrado. Onde V é a incógnita. E G e K são constantes positivas. Essa EDO descreve o movimento de queda livre de uma partícula assumindo a resistência do ar proporcional ao quadrado da velocidade. A incógnita V é a velocidade da partícula em direção para baixo. Então eu tenho um sistema de coordenadas orientado para baixo, certo? Eu tenho uma partícula aqui, certo? E ela vai ter uma força resultante nela. E a partícula, ela tem uma força peso, mas ela tem uma força de resistência do ar, certo? Então a força resultante é a força peso menos a força de resistência do ar. A força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração, que é V' de T. V de T é velocidade, V' de T é aceleração. Então a força resultante é massa vezes aceleração. A força peso é massa vezes gravidade. P igual a mg. Eu estou orientando para baixo, tá? O meu sistema de coordenadas aqui. Tudo bem? E a força resultante, a força da resistência do ar, ela é para baixo, ela é contrária, ela vai diminuir isso aqui. E ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, KV de T ao quadrado. Então, ela, né? Quanto maior a velocidade, maior vai ser a força de resistência do ar. Tudo bem? Então, você tem essa equação aqui, se você dividir por M, você tem que V' é igual a G menos um K, chama esse K aqui de K barra, V quadrado, onde o K é o K barra anterior dividido pela massa, tá? Então, o K dessa equação é o K barra constante de resistência do ar aqui, da proporcionalidade, dividido pela massa da partícula, ok? Ok, então você tem V' igual a F de V, onde F de V é G menos KV quadrado. Tudo bem? De novo, como que é isso aqui? Isso aqui é uma parábola
V, aqui F de V. Quando V, o F de 0, é G, né? Tá aqui o G. Quais que são as raízes? F de V é 0, se só se, G menos KV quadrado é 0, ou seja, V quadrado é G sobre K, o V é mais ou menos raiz de G sobre K. Então, menos raiz de G sobre K aqui, mais raiz de G sobre K aqui. E aqui está o gráfico do F de V, ok? O que acontece se eu soltar uma partícula aqui, ó? A partícula, eu estou falando da velocidade, essa aqui é uma EDO para velocidade, ok? É uma EDO apenas para velocidade. Se eu começo aqui, né, a velocidade vai variar no tempo nessa reta. Se eu começo aqui, eu tenho uma velocidade inicial 0. V de 0 é 0. Por exemplo, o F de V, que é a variação da velocidade, no final das contas, ele vai ser positivo. Toda essa reta aqui, ó. Então, se eu solto, né, a partícula aqui do alto, se eu solto ela vai caindo e a velocidade dela vai aumentando, mas a velocidade dela vai tender, né, o V de T vai tender a uma velocidade limite, que é raiz de G sobre K. Não vai passar dessa velocidade, porque à medida que essa velocidade vai aumentando, a resistência do ar vai aumentando aqui também. Então, nesse ponto aqui, a resistência do ar é igual à força-peso. E daí você tem um equilíbrio na velocidade. A velocidade atinge um valor de equilíbrio. Ele começa a cair com velocidade aproximadamente cada vez mais próxima de constante, raiz de G sobre K. É isso. Agora, se eu, lá do alto, jogo um objeto, certo? Com velocidade muito alta. Então eu subi no avião, pulei do avião, fiz uma propulsão, certo? Aliás, o avião estava caindo com a velocidade bem alta. E eu pulei, eu tinha uma velocidade muito alta. E daí eu abri o paraquedas. Então eu tenho uma constante K bem alta de resistência do ar, por exemplo, né? Essa minha velocidade vai diminuir, ó, porque o F aqui nesse intervalo é negativo. Tudo baseado nisso aqui. Minha velocidade vai diminuir até atingir uma velocidade estacionária aqui, raiz de G sobre K. Se esse K aqui for muito alto, se a resistência do ar for muito alta, por exemplo, um paraquedas, K muito alto é raiz de G sobre K muito baixo. Então eu estou caindo com a velocidade pequena, né? Então eu posso sobreviver à queda, né? Ou não. Tudo bem? Então, esse primeiro vídeo aqui introduz esses conceitos de equações diferenciais não lineares. Só a partir do desenho do gráfico da F. Olha só, como a gente não fez nenhum cálculo aqui. Mas só a partir do desenho do gráfico da F. Fazendo as setinhas aqui na reta de fase, né? Essa reta X aqui é chamada de reta de fase. Fazendo isso e analisando aqui, a gente consegue concluir o comportamento aqui, ó. Eu vou grifar aqui, ó. O que eu estou interessado? Diagrama de fase me dá o comportamento qualitativo das soluções. E assintótico também dá. O que acontece com as soluções? Elas crescem ou decrescem? Isso é qualitativo. Quando o tempo vai pelo infinito, elas vão para onde? Isso é assintótico. Então, só fazendo um raciocínio geométrico aqui, nesse modelo aqui, que eu introduzi para vocês, que é um modelo que faz sentido biologicamente, eu obtive uma conclusão biológica que faz sentido também, que a população ela vai crescer até o momento que se estabiliza o consumo de alimentos com a produção de alimentos.
Porque a população não produz alimentos, recursos. Os recursos são produzidos de forma constante, independente do número da população. Você pode tornar um modelo mais complexo aqui, ok? Depois a gente vai fazer isso em alguns casos. A gente obteve essa conclusão aqui só fazendo um desenho e usando essa ideia. Agora, aqui, um modelo físico, que a gente usou a hipótese da resistência do ar ser proporcional ao quadrado da velocidade, a gente concluiu que vamos cair, né, com uma velocidade estacionária aqui, ó. Então, mesmo se eu começo com a velocidade zero, a velocidade sobe até estacionária, ou se a velocidade é muito alta, ela decresce até estacionária, ok? E eu posso trabalhar nos parâmetros do meu modelo para mudar essa velocidade estacionária aqui. E aqui eu posso trabalhar nos parâmetros A e B do meu modelo. Se eu aumentar o A, ou seja, se eu aumentar a produção de recursos, eu vou aumentar esse ponto aqui, ou seja, mais indivíduos vão ser capazes de sobreviver naquela população. Ok? Então, em uma aula nós vimos isso, depois no próximo vídeo, a segunda parte dessa lição, nós vamos aprender a analisar isso de maneira analítica, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.